Doutor Gustavo, você como pesquisador, você é otimista? Como que estão as pesquisas em relação a uma cura, um remédio? Existe, eu imagino que existem milhares de pesquisadores, né, em busca dessa cura. Você é otimista? O que você pode nos contar? Primeiro, respondendo sua dúvida, eu sou extremamente otimista e isso é uma característica minha em relação a absolutamente qualquer coisa. Uhum. Talvez essa questão do otimismo, como sendo um médico, pesquisador, traga para mim o estímulo necessário para a gente continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer e precisa de pessoas que têm essa visão. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa correr atrás. Claro que isso não é tão simples. O que a gente vê nos últimos anos é que a gente tem uma teoria, assim, dizendo que a doença de Alzheimer é causada pela deposição de uma substância chamada beta-amiloide e proteína tau. A gente não sabe até que ponto isso é só causa ou é causa e consequência da degeneração neuronal, de maneira bem simples. Neurônios morrem e liberam essas beta-amiloides e proteína tau, mas a gente começou a tentar tirar isso do cérebro. E a gente conseguiu, em 2022, alguns dos primeiros estudos com os anticorpos monoclonais, que são substâncias que atacam essas proteínas que, teoricamente, são maus, que levam à doença. A gente conseguiu tirar isso, limpar o cérebro das pessoas, assim dizendo, dessas beta-amiloides. E a partir daí vieram vários medicamentos chamados anticorpos monoclonais, anti-beta-amiloide, e hoje a gente tem estudos com anti-proteína tau e até mesmo anti-alfa-sinucleína 2 de Parkinson. E a gente conseguiu realmente tirar essa proteína que a gente entendia que era a principal causadora. Infelizmente, não foi proporcional à melhora clínica, mas isso é interessante porque durante a vida inteira, toda a medicina, a gente aventou essa hipótese de que ali estava o problema. A gente conseguiu limpar aquilo. Hoje, os estudos mostram que os pacientes tiveram, a princípio, uma melhora discreta. A gente tem que avaliar, porque alguns medicamentos desses eram de infusão intratecal, que é na coluna, outras de infusão endovenosa, e foram carregadas de muitos efeitos adversos. A gente tem que avaliar agora como que vai ser os novos estudos. A princípio, parece que os pacientes melhoravam, mas tinham que ser pacientes que tinham estágios muito iniciais, ou às vezes antes de iniciar os sintomas. Então, então, os estudos mostram, talvez, uma possibilidade dentro desse campo, que são os anticorpos monoclonais, tá bom? Mas dois aspectos importantes. O principal a gente ainda não tem dados tão concretos. Ele já está sendo utilizado para alguns pacientes muito individualizados nos Estados Unidos. A gente tem perspectiva que talvez seja aprovado na Anvisa e que vem ainda, mas ainda estão em estágios iniciais. A minha perspectiva é que ele seja melhorado, essas moléculas, e que nos próximos anos a gente consiga utilizar, mas vai ser um perfil, não vai ser para todo mundo. Tá? A outra são pesquisas relacionadas à terapia genética. A gente sabe que existem alguns pacientes que a gente tem genes específicos, a gente pode utilizar abordagem genética para a gente modificar esses genes. Então são outras questões importantes, outra forma de abordar. Então, a gente vê com perspectivas interessantes esses campos. Além disso, existem outros medicamentos que eles agem na cascata de neuroinflamação. É muito importante, porque a gente vê muita coisa na internet, é importante que a gente divulgue essas coisas, tal remédio, tal substância, tal alimento é anti-inflamatório. Isso, na prática, é quase irrelevante. Esse é o bem da verdade, né? Isso é muito importante. A gente vê assim, porque no ratinho mostrou aspectos neuroinflamatórios, só que quando a gente coloca no ser humano, que tem um corpo dinâmico, o que é neuroinflamatório? É atividade física, é uma boa alimentação, e é isso. Então, suplementações individuais, como coenzima Q10, resveratrol, que tiveram em atividade em modelos animais, são praticamente irrelevantes dentro do processo fisiopatológico de doenças degenerativas, como doença de Parkinson e doença de Alzheimer. A gente utiliza da atividade física, da mudança de hábitos, da alimentação. Isso é o mais importante, não tenha dúvidas. Mas algumas moléculas estão sendo estudadas e que atuam nessa cascata de neuroinflamação, realmente impedindo. São moléculas extremamente bem sintetizadas, e a gente tem agora um primeiro modelo para uma doença, outra chamada ataxia de Federation, em que é outra doença, mas é uma doença progressiva, e a gente conseguiu, através dessa cascata de neuroinflamação, assim dizendo, modificar e evitar essas consequências. Isso é importante porque outras doenças, talvez, poderão se beneficiar desse entendimento, dessa proposta, né? Mas realmente são coisas muito específicas, não é simplesmente tomar um suplementozinho, isso infelizmente não tem o impacto que a gente gostaria.
E são anos de pesquisa, mas agora a gente tem para uma primeira doença, ataque de Rage. A gente espera que esse modelo de medicação venha para outras doenças neurodegenerativas. Eu sou bastante otimista com essa premissa. Maravilha.